Fala, combatente! Professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai fazer uma análise prática aqui do edital da PMDF, claro, puxando aqui para a parte de redação discursiva. Não deixe de ver, porque há informações muito relevantes. Antes, aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Clique aí no sininho também para receber notificação dos novos vídeos. Haverá vídeos com temas específicos para PMDF aqui no nosso canal. E se você curtir este vídeo, não se esqueça de deixar o joinha e coloque aqui nos comentários também se você gostou, se você não gostou, se você quer que eu fale sobre alguma coisa específica, algum tema específico para PMDF. Essa prova vai ser uma prova que vai exigir um pouco mais de você em termos de redação discursiva. Por isso, assista este vídeo até o fim. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. E aí, saiu o edital da PMDF, foi publicado ontem, ou seja, dia 24 de janeiro, nós tivemos a publicação do edital da PMDF para soldado. Se você tem 30 anos aí incompletos, né? Ou seja, você ainda não fez 31 ou não vai fazer 31 até a data da inscrição, cara, você tem de fazer esse concurso. Esse concurso ele vai nomear muita gente. Todos os certames que nós tivemos da PMDF até hoje foram certames que nomearam muitos candidatos. É por isso que você tem de fazer parte aí deste grupo. Eu tenho certeza de que a redação discursiva vai ser o diferencial. Vamos falar aqui acerca de alguns detalhes que foram pontuados lá no edital e vamos dar ênfase aqui à parte de redação discursiva. Sem enrolação, vamos aí de olho na tela. Se liga. Olha só, informações mais básicas aqui sobre o nosso concurso. Professor, eu já sei de muita coisa, mas dá uma olhada aqui. Se liga, olha só. Remuneração, cara, que um policial militar ou uma policial militar do Distrito Federal vai receber após o curso de formação. É isso aqui, R$ 6.081. Professor, mas é exatamente isso? Na verdade, você ainda tem R$ 850 de vale-refeição e há aqui também outras possibilidades de você melhorar ainda mais essa remuneração. Em regra, você recebe cerca de R$ 7.200 após o curso de formação. E mais ou menos isso daí. Saquei, Dixon. Como é que vai funcionar aí? Como é que vai funcionar a questão das vagas, a remuneração durante o CFP? Bom, eu te passei aqui a remuneração após o CFP. Durante o CFP você recebe isso aqui, ó. Você recebe esse valor aqui. Tanto faz você ser homem ou você ser mulher. Legal? É isso aí. Quantidade de vagas que a gente tem aí. É o seguinte, a gente tem ampla concorrência aqui e vagas para negros, como você está vendo. Vagas imediatas aí, ó. Para homem 504, para mulheres 56, eu me refiro a ampla concorrência. No caso de negros, a gente tem 126 para homens e 14 para mulheres. Valor da taxa de inscrição, R$ 85 para os dois sexos. Legal? Haverá cadastro de reserva? Evidentemente, você sabe que eu já venho falando aqui no canal, vários outros cursos, professores sempre falam aí da quantidade de vagas. O total de vagas é 2.100 vagas. Sendo que dessas 2.100, nós temos aqui 1.400 vagas que vão ser distribuídas da seguinte forma para o cadastro de reserva. Legal? Você tem aí, para quem vai fazer aí para o cargo de soldado masculino, 1.008 vagas lá no cadastro de reserva. Já PFEM, a gente tem 112 vagas. E aí se liga que a gente tem aqui, para negros do sexo masculino, 252 vagas lá no cadastro de reserva e 28 vagas aqui para PFEM. Legal? Negras, né? Nesse caso. Dixon, essas informações são relevantes por quê? Porque elas já indicam aqui que o órgão quer nomear muita gente mesmo. 2.100 vagas é bastante coisa, cara. É coisa pra caramba. É muita coisa mesmo. Eu tenho certeza de que você vai estar entre os selecionados, entre as selecionadas aqui. Basta que você faça tudo certinho aí até o dia da sua prova, que eu tenho certeza de que você vai arrebentar. Vamos lá. Qual é a data da prova? A data provável da prova objetiva e da prova de redação, que constituem aqui as duas juntas a primeira fase do concurso, é 21 de maio de 2023. É isso aqui. Vai ser no período da tarde. Legal? No período da tarde. Bacana. Coloquei isso aqui também para falar para você que você pode sair com o caderno de provas após 3 horas e 45 minutos do início da prova. E também coloquei isso aqui para você ter uma ideia que a prova objetiva e a prova de redação, elas terão uma duração de 5 horas. Tranquilo?
tempo aí relativamente bom. A gente sabe que essas provas de múltipla escolha, que é o caso da OACP, são provas que exigem mais tempo do candidato, e aí você não tem 4 horas como outras bancas destinam, você não tem 4 horas e 30, você tem 5 horas. Então o tempo está bem legal, tenho certeza que você vai fazer uma ótima prova. Se liga aí, a gente vai falar aqui um pouco desses requisitos, e aí tem muita coisa aqui que é igual aos outros concursos. Eu vou me ater aqui ao que de fato é mais importante para o concurso da PMDF, tranquilo? Então quais são os requisitos aí? Ele coloca aqui para você o seguinte, ó, ter nacionalidade brasileira, ele coloca que você tem de estar aqui com as obrigações relacionadas ao serviço militar, ele ainda coloca para você que você tem de apresentar, isso aqui é relevante, um diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Olha só, olha aqui para mim. E aí muita gente vai me perguntar, será que se eu tiver aquele diploma lá do meu curso de 3 anos, o diploma de técnico de 3 anos, isso vai realmente servir? O fato é o seguinte, se for um diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, ele vai te atender aqui. Você conhece muitos amigos que por acaso tenham esse diploma e que já fizeram parte dos últimos CFPs que ingressaram na PM. Então você sabe, de acordo com as regras, qual é o tipo de diploma que vai ser aceito aqui. Tome muito cuidado com isso, você tem de verificar se o seu diploma é de fato reconhecido pelo MEC e como nível superior, tranquilo? Mas o tecnólogo de 3 anos, ele vai servir aqui também. Volta para cá. Se liga aí, ó. Isso aqui é muito relevante para quem nunca fez concurso de polícia militar. Aqui no DF, cara, isso muda de estado para estado, mas aqui no DF funciona assim. Você tem de ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos. Agora se liga. Olha, você não pode ter 30 anos ali completos, até a data da inscrição. Por isso você tem de fazer logo a sua inscrição. E se você já está na berlinda e, faço aniversário em fevereiro, cara, faz logo a tua inscrição aí. Legal? Então tá claro aqui para você o que você tem de fazer se você já está completando 30 anos aí nos próximos meses, agora, nos próximos dias. Beleza? Bom, o que mais que a gente precisa saber aqui que é interessante aqui no quesito de concursos da área militar? Ele coloca aqui para você que você tem de ter como altura mínima aí 1,65 m se você for homem. Se você for mulher, você tem de ter aí 1,60 m como altura mínima. 1,55, 1,56, essa é a altura mínima. Se no dia você vai fazer uns alongamentos, você vai dar o seu jeito lá, aí eu não sei. Eu sei que eu já vi muita gente passar com 1,58, com 1,59. No entanto, já vi gente reprovar também com 1,58. Você tem que ficar ligado aí. Bacana? Então fica ligado se você é homem, se você é mulher, em relação à altura mínima, vai dando seus pulos aí para você não ter problema. Ele coloca aqui também a verificação da altura mínima, né? Ele vai falar aí para você quando isso vai ser feito, ele coloca lá que vai ser feito na avaliação médica. Bom, ele ainda coloca aqui o seguinte, que você não pode ser ex-aluno de estabelecimento de ensino militar, policial civil, policial federal, bombeiro militar, desligado por motivos disciplinares. Então, se você fez colégio militar e foi expulso por motivos disciplinares, você já sabe. Então, de alguma instituição relacionada a essas forças policiais, forças militares, você já se ligou aí. Você também não pode ter sido dispensado ou licenciado das Forças Armadas por qualquer motivo, cara, que não seja compatível aí com os valores da Polícia Militar, sacou? Então você tem que ficar ligado com isso aí também. Você tem que possuir CNH válida e com categoria no mínimo B, no ato da convocação. Eu não tenho ainda carteira de habilitação, então vai se virando para você tirar aí a sua carteira de habilitação e ela tem de estar ali, tem de ser categoria B e no ato da convocação você tem de estar com ela, beleza? Para você fazer o curso de formação. Aí ele fala que você tem que ter aí uma boa saúde, aptidão física e mental, evidentemente você vai ser avaliado mentalmente, fisicamente, você ainda vai ser avaliado no que se refere aí à toxicologia. Como você sabe, tudo isso vai ser aferido em etapas específicas. Ele ainda fala que você tem de ter características psicológicas compatíveis com
com o cargo, evidentemente com as atribuições do cargo, entre outras coisas. E claro, você tem que ter sido aprovado em todas as fases do certame e não pode cumprir aí, né, estar cumprindo uma sanção criminal, uma pena criminal, ou ainda possuir antecedentes criminais ou morais que de alguma forma indiquem que você não pode ingressar na PMDF. Legal? Ah, eu respondo aqui, eu tenho um BO aqui de quando eu tinha 16 anos ainda. E aí, você tem que ficar atento se isso aí vai trazer um transtorno para você. Vai depender do caso, vai depender do motivo, vai depender do caso prático. Ah, já paguei minha pena. Pode ser que você não tenha nada, pode ser que você rode aí em uma das fases aí que seja solicitado aí esse seu histórico criminal. Né? Isso vai depender. Eu acho que vai dar tudo certo aí para você, tenho certeza disso. O que nós temos aqui? Falando aqui das inscrições, ele coloca aqui para você, eu já falei para você que o valor das inscrições é R$ 85, né? Eu coloquei isso aqui para falar para você do período de inscrição. Período de inscrição para realizar a inscrição para este concurso, a partir das 9 horas do dia 7/3 até meio-dia, às 12 horas, na verdade, né, ele coloca aqui, do dia 10/4 de 2023. Então se liga aí que você vai ter um pouquinho mais de um mês. Mas as inscrições só começam em março. Começa a juntar a tua grana, começa a estudar porque a hora é agora. Tranquilo? Ele ainda coloca aqui que, de acordo com a lei aqui do Distrito Federal, a reserva de vagas para candidatos negros obedece a este percentual aí de 20%. Fases do concurso. São 5 fases, você sabe que a objetiva e a discursiva, ou seja, a redação, ocupam a primeira fase do concurso, são realizadas lá no mesmo dia. E aí nós temos segunda, terceira, quarta e quinta fases. 5 fases. Segunda fase, TAF. Eu tenho ainda como terceira fase a avaliação médica e odontológica, depois eu tenho a psicológica e por fim eu tenho a sindicância da vida pregressa e a investigação social. É nessa fase aqui que vai ser verificado o seu histórico criminal também. Tranquilo? Qual que é o valor, a quantidade de questões aí, quais as disciplinas que vão ser exigidas? Se liga, a gente vai ter conhecimentos gerais no objetivo e conhecimentos específicos. Em relação a conhecimentos gerais, nós temos esta quantidade aqui de questões por disciplina. A gente vai ter língua portuguesa com 10, língua inglesa com 4, vai cair inglês como no outro concurso, você já sabia disso. Matemática e raciocínio lógico 9, atualidade 7, cara, estude bastante isso aqui. Agora aqui, ó, sempre a gente sabe que isso aqui sempre tem muita coisa. Isso aqui você tem que gabaritar, claro. E depois eu tenho conhecimentos específicos. E aí a gente tem leis específicas aqui, temos direitos específicos aqui, com 40 questões. Ótimo. Qual que é o valor total de pontos? Como você está percebendo aí, a gente tem um ponto por questão. Então quer dizer que não há peso específico aqui. Quantidade de questões corresponde à quantidade aí também de pontos por questão, sendo um ponto por cada questão. Então se eu tenho 10 questões de língua portuguesa, a prova de língua portuguesa vai valer 10 pontos. E aí você percebe que a parte específica sempre vai rifar muitos pontos lá para você, vai trazer muitos pontos para você, conhecimentos específicos. Mas se eu puder te dar uma dica, cara, é isso aqui eu vejo há 2 décadas em concursos de polícia, especialmente em polícia militar, cara. A galera indo muito mal nisso aqui, cara, muito mal na parte relacionada aos conhecimentos básicos, aos conhecimentos gerais. Foca nisso daqui, ó. Foca nisso daqui, ó. Atenção a essa parte básica. Muita gente vai super bem na parte específica. Isso aqui é obrigatório que você vá muito bem na parte específica. Você tem de ir muito bem. O foco principal deve estar aqui, evidentemente. Mas eu vejo muita gente reprovando nisso aqui, então eu preciso que você também dê atenção a essa parte básica, cara. Você tem de ir bem na parte básica, não é só fazer o básico ali, o mínimo para você ser aprovado. Você tem de se sair bem aqui para que você tenha uma ótima nota num conjunto de disciplinas. Legal? Dixon, saquei. Então eu tenho 80 pontos lá na parte objetiva, sendo 40, metade, para específica e 40 aqui
para a parte geral, e você pediu para eu dar uma atenção aqui suficiente para essa parte básica, porque muita gente está rodando a parte básica, eu não posso só focar ali nos conhecimentos específicos, exatamente, não pode. Você vai dar um foco principal nos conhecimentos específicos, eles são mais detalhados em alguns aspectos, no entanto, o que eu percebo é que os alunos têm ido muito mal na parte básica, cara. Então eu preciso que você tenha atenção aí também. Se você for ruim de língua portuguesa, não souber nada de atualidades, raciocínio lógico, legislação aplicada PMDF e as outras matérias também, você vai ter de focar nisso aqui também. Vai ter de dar a mesma prioridade que você vai dar para conhecimentos específicos. Beleza? Aí depende de você, do seu nível de conhecimento, da qualidade do seu estudo, da qualidade do seu conhecimento em relação a estas disciplinas específicas. O concurso, ele tem um total de 100 pontos. Então, se a parte objetiva vale 80, quer dizer que a redação vale 20. Cara, aí é ponto pra caramba. Porque se a gente pegar percentualmente, a redação discursiva vale 20%, bicho, do concurso inteiro, do total de pontos possíveis, de pontos ofertados aqui, 20% vale a redação. Só que aqui, você acha que alguém vai ficar com 80 pontos aqui? É difícil, bicho, é difícil. Cara, às vezes fica o primeiro colocado lá com 76 pontos, com 75 pontos, dependendo do nível da prova, o cara fica com 70, o primeiro colocado. Isso quer dizer que a redação discursiva ela vai ser o diferencial. Você vai ver vídeo meu aqui, em que eu falo exatamente isso para você. Eu falo que a redação do PMDF pode valer 20 pontos, dado que nós temos aí uma exigência maior já em termos de conhecimento de provas discursivas para quem vai fazer a prova da PMDF, o concurso da PMDF. Então você precisa se atentar para isso, por quê? Porque você pode ganhar mais de 1000 posições se você tira uma boa nota, uma ótima nota aqui, ou seja, uma nota 18, uma nota 19, e especialmente uma nota a partir de 19 pontos, ou seja, 19, 19,10, 19,50, 20 pontos. Você pode migrar mais de 1000 posições. Só com a nota da prova discursiva. Isso quer dizer que é uma verdadeira dança das cadeiras. Depois que a gente tem a prova objetiva, nós temos as colocações lá, e aí sai a nota da prova discursiva. E é uma verdadeira dança das cadeiras, porque tem muita gente que vai muito bem na prova objetiva, mas não vai tão bem na prova discursiva. E o cara tira um 12, um 13, um 14, isso vai impactar diretamente na nota desse cara. Beleza? Você vai ver aí que ele fala que das 80 questões aqui do objetivo, elas são de múltipla escolha, tendo 5 alternativas. E ele coloca ainda aqui para você o seguinte, que para você ser aprovado na prova objetiva, você deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital, aí ele se refere basicamente à redação e a outros detalhes da prova objetiva. Mas você deve obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível na prova objetiva, ou 48 pontos. Quer dizer que destes 80 da objetiva, você tem de fazer pelo menos 48 pontos. Sacou? E não pode obter pontuação igual a 0 nas outras áreas de conhecimento de língua portuguesa ou legislação específica aplicada PMDF. Você viu que aqui ele foi tranquilo, então ele falou, ó, você só não pode ter 0 nessas duas aqui. Se ligou? Então fique atento a isso aí. Ótimo. Tá bem tranquilo isso aí, cara. Achei bem tranquilo mesmo. Aí agora a gente vai focar aqui na prova de redação, que você já sabe que é o diferencial e é a minha disciplina. Eu tenho de falar bastante isso aqui para você. Dixon, essa prova ela vai ser dissertativa, vai ser o quê? Ela vai ser uma prova dissertativa argumentativa. O texto será dissertativo argumentativo. Tal qual eu já passei em outros vídeos aqui, tal qual eu já falei no meu curso também. O texto é dissertativo argumentativo, e aí ele é sobre atualidades. Cujo valor, você já sabe, 20 pontos. Desses 20 pontos, nós temos 5 critérios. Atendimento e desenvolvimento do tema, nós temos coesão referencial e sequencial e coerência. Eu tenho ainda a questão da estrutura, a informatividade e a argumentação e, por fim, a gramática. Cada um desses caras vale 4 pontos.
cada um desses critérios, desses parâmetros de correção. De modo que, se a gente somar, nós temos os 20 pontos possíveis. Quer dizer, então, Dixon, que eu não preciso só saber sobre o tema. Eu não preciso só conhecer o tema. Eu preciso também dominar a gramática, sim. Eu preciso ter uma ótima estrutura, sim. Eu preciso escrever meus parágrafos de forma coesa e coerente, ou seja, com articulação entre as ideias, com conexão perfeita entre as informações, sim. E eu devo atender exatamente o que a banca determina em termos de desenvolvimento do tema. E eu não tenho só que atender o que a banca pede. A minha argumentação, ela deve ser uma boa argumentação, inovadora, e deve ser, evidentemente, uma argumentação que vai informar, uma argumentação que é repleta de exemplos, de fatos, de conceitos, de elementos que vão fundamentar aquilo que eu alego no meu texto. Não basta apenas você conhecer um pouco do tema, você tem que saber desenvolver, de apresentar ideias que sejam correlatas ao tema. Isso é muito importante. Ele coloca tudo isso aqui para você. Saquei. Meu texto vai ter quantas linhas, Dixon? Eu tenho de fazer um texto com quantas linhas? Pessoal, as bancas vão colocar que você deve apresentar textos com no mínimo 15, no mínimo 20 linhas, mas entenda, para você ter uma boa nota, seu texto deve ter entre 25 e 30 linhas. Quer dizer que ele pode ter 25, 26, 27, 28, 29, 30, mas não pode ter mais que isso. E também é interessante que ele não tenha menos que isso. Um texto com 22 linhas vai ser corrigido? Vai. Mas dificilmente você vai alcançar uma nota máxima, cara. Dificilmente um texto dissertativo argumentativo você vai alcançar nota máxima. Por que que eu sei que é uma dissertação argumentativa? Ele já coloca que não é uma prova discursiva, é uma prova de redação. Prova de redação é a dissertação argumentativa. Sacou? É isso. Prova de redação é isso aqui. Ah, entendi. E ainda coloca para você que você vai adotar esta linha de dissertação, embora ele não deixe claro que é argumentativo, quando ele fala para você que a prova será elaborada a partir de um tema proposto baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos, ele já começa a revelar isso. Isso aqui é uma coisa mais argumentativa. E o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias. Em suma, em síntese, aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. O tipo de dissertação é o tipo de texto que exige de você exatamente a sua opinião, exige conceitos, valores, exige que você traga aqui elementos que vão comprovar aquilo que você pensa. É esse tipo de texto que, de fato, é exigido em provas de polícia militar e a OCP sempre faz isso em provas de polícia militar. Tranquilo? Qual é o mínimo que eu tenho que tirar nessa redação? Tá aqui. 10 pontos é o mínimo. Tranquilo? Do total lá dos 20, você tem que tirar 10 pontos. Quantas redações serão corrigidas? Quantas redações serão corrigidas? De acordo com a tabela 12.1, a gente vai ter para masculino, ampla concorrência, 3.780 redações, e para negros eu vou ter 945. Já para mulher, eu vou ter 420 ampla concorrência e 105 redações serão corrigidas para negros. Os candidatos que não figurarem até estas posições aqui, de acordo com a sua concorrência, né? Se é ampla concorrência, ou se é com negros, se você é homem ou se você é mulher, os candidatos que não estiverem aqui nessa quantidade de vagas não terão as redações corrigidas. Se ligou? Então você tem que estar aqui nesse grupo após a prova objetiva, o resultado da prova objetiva, para você ter suas redações corrigidas. Se é ampla concorrência, você está aqui. Se você é negro, você está aqui. É isso. Você tem que ficar atento a isso. E isso aqui é muito importante. Cara, a OCP te avalia de uma forma diferente. Não tem nada a ver com o CESP, como você está observando ali. Então você tem que ficar muito atento e você deve treinar, cara. Treinar muito. Isso quer dizer que você deve fazer muitas redações. Mas muitas mesmo. Outro detalhe, outros dois detalhes que a gente tem de verificar é o seguinte. Primeiro, ele coloca aqui para você sobre a folha de redação. Você vai ter o rascunho e a folha de redação definitiva.
Você não precisa preencher o rascunho se você não quiser, mas é obrigatório que você entregue e preencha a folha de redação definitiva. Já aconselho você a levar 3 canetas pretas. Leve 3 canetas pretas, não leve 2, as 2 podem falhar. Teste muito essas canetas e comece a redigir somente com essas canetas pretas aí. Eu não sei, na verdade, se essa banca ela determina que a caneta pode ser tinta azul ou tinta preta, mas já se acostume a usar sempre preta, porque há bancas que só permitem que você elabore os textos e marque o gabarito com tinta preta. Então acho interessante que você use isso aí. Ele fala aqui de novo das linhas, a quantidade mínima é 15, máxima é 30. Ignore isso e você vai fazer textos entre 25 e 30 linhas, conforme eu já havia frisado. Tranquilo? Bom, no mais, basicamente ele vai colocando aqui para você estes detalhes. Ele fala aqui, ó, cor azul ou preta. Esta banca permite cor azul ou preta. Eu acho interessante você usar preta sempre. Até porque a preta, ela é melhor identificada aí no processo de digitalização. Tranquilo? Então prefira preta. É importante ainda destacar que a banca fala que você vai ser eliminado na redação se você não desenvolve o tema proposto, então fuga ao tema, é nota 0. Se você redige, por exemplo, um texto que ele é narrativo ou descritivo em vez de dissertativo. Ou ainda, se você não organiza bem o seu texto, se você não estrutura de uma forma adequada, ou se você ainda atenta contra o pudor, e aí pode acontecer alguém que de uma certa forma redige o texto aí atacando outras pessoas, atacando a banca, atacando autoridades, isso não vai dar certo. Se você faz o texto a lápis ou em qualquer outro tipo de cor que não a azul ou preta, se você também entrega a sua redação em branco, ou se a letra é totalmente legível, ou se há um espaçamento em excesso entre as letras e entre as palavras, ou ainda entre parágrafos e margens. Se você apresenta também qualquer tipo de identificação que não é permitida ali na folha de redação, e você vai ser eliminado, isso é uma marca identificadora. Tranquilo? Ele ainda fala aqui, se você não respeita o limite mínimo de 15 linhas e máximo de 30 linhas, você vai perder pontos. Tranquilo? O que mais que nós temos? Ele coloca ainda pra gente aqui que a questão da folha de redação definitiva, já falei para você que a entrega dela é obrigatória, mas do rascunho não é. Ele ainda fala que a sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção. O examinador que vai corrigir, ele não sabe ali que você, especificamente o Antônio, o Dixon, foi o cara que elaborou aquela prova. Tranquilo? Aquela redação. Ele não sabe disso, então ele fala aqui que isso vai ser mantido, vai ser omitida e preservada a identidade do candidato. E o que mais que ele fala aqui? Ele ainda coloca o seguinte, que na folha da versão definitiva constará no rodapé a seguinte informação do candidato. Para correção, essa folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida. Ótimo. Todas as redações são digitalizadas. A correção, ela não é feita como a redação que você faz mesmo ali, com a folha física. Ela é feita digitalmente. Tranquilo? Ele fala também que há a possibilidade de você recorrer do resultado aí em relação à sua nota na prova discursiva. É o seguinte, analisamos aqui o edital, já te falei sobre a prova discursiva, é importante que você fique atento, mas agora eu vou te dar algumas dicas em relação ao tipo de tema que a gente vai ter nesta prova. Qual é o tipo de proposta que a OCP costuma trazer para estes concursos? É o seguinte, cara, para as provas de segurança pública, a OCP costuma trazer propostas cujos enunciados, por exemplo, não apresentam tópico. O que você vai ter lá é um tipo de dissertação argumentativa em que ele vai solicitar um tema para você, mas atenção, nesta proposta de tema, pode ser que ele já coloque ali requisitos que você vai ter de abordar no texto, mais ou menos assim. Ele pede para você falar sobre a redução da maioridade penal, este é o tema. E ainda no comando da redação, ele coloca assim para você, em seu texto, aborde ainda argumentos positivos e negativos em relação a isso e apresente o seu ponto de vista sobre o assunto. Isso quer dizer que você deve redigir sobre redução da maioridade penal. No entanto, você deve também abordar
pontos positivos, pontos negativos, e você deve obrigatoriamente trazer o seu ponto de vista de forma clara. Há vídeos meus aqui comentando provas da OCP aqui no nosso canal, mas eu vou comentar outras provas também se vocês quiserem. Coloque aqui para mim. O que vocês acharam do edital? Vocês gostaram? Acharam interessante? O que vocês acham da prova discursiva? Ela vai ser o diferencial. Dixon, o que você vai ter aí para este concurso? Deixa eu ressaltar aqui, antes de falar dos nossos produtos aqui especificamente para PMDF, eu vou falar para você o seguinte. Vou falar para você que uma característica em termos de tema, de tipo de tema que a banca traz, agora você já sabe o que ela pede ali no enunciado, como é que ela faz para trazer alguns requisitos que você deve abordar no texto. O tipo de tema. A OCP, ela se caracteriza por trazer algumas propostas que, de uma certa forma, têm a ver com segurança pública. É isso que normalmente ela faz em certames de segurança pública. Mas a gente vê que em outros concursos ela também foge um pouco disso e apresenta temáticas como intolerância na atualidade, para você falar de intolerância social. Pode ser que a banca traga ali também uma temática em que você tenha de falar, por exemplo, sobre as manifestações violentas do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. É um tema muito recente, há este tema também no meu curso. Eu preparei um tema bônus aí para a gente falar sobre isso, para você saber exatamente como se posicionar. Tome muito cuidado. Por quê? Porque essa banca costuma pedir posicionamento na prova e o aluno acha que é só ele chegar lá e colocar o posicionamento de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Ou seja, fazendo aqui uma síntese, esse tipo de banca costuma trazer alguma coisa relacionada à segurança pública, alguma coisa relacionada ao cargo, mas em outros certames ela costuma também trazer temas que não estejam diretamente ligados à segurança pública em si. Você vai ter que treinar bastante coisa. O que a gente vai ter para este concurso aí? Eu já tenho. Dá uma olhada no link que está aqui na descrição do vídeo, que é o link do curso da PMDF. O curso está fantástico. Eu comecei a gravar este curso antes do edital, eu já sabia que ia sair o edital no dia 24, já sabia, todo mundo já estava sabendo. A PMDF já havia divulgado isso em um cronograma, e eu mencionei isso em todas as minhas redes sociais. Então já comecei a gravar o curso no finalzinho de dezembro. Não terminei ainda de gravar o curso. Ainda faltam umas 8 aulas, e essas 8 aulas vão obedecer o que eu já vinha fazendo, porque eu acertei todos os itens do edital, o valor da redação, acertei tudo. Então o meu curso é completo, você tem possibilidade de ter um material sensacional, você vai ter contato com os melhores temas, resolução de vários temas, uma relação com 20 temas específicos para este concurso e o direito a 5 redações corrigidas, conforme os critérios da OCP, corrigidas por mim, nível de critério máximo. Eu quero literalmente fazer um concurso em que eu aprove 100% dos meus alunos e eu quero pelo menos 80% dos meus alunos aprovados com nota máxima. Eu tenho isso já em outros certames, eu tenho isso em vários certames de polícias militares no Brasil, inclusive nos últimos certames da PMDF. Mas, para isso, eu dependo de você. Então eu vou ter o curso completo, que já está disponível, está fantástico. Além do curso completo, a gente vai ter também o TOR, que é o treinamento oficina de redação. Para quem já foi meu aluno, se você quer treinar somente a confecção de textos, aí é diferente. O TOR, ele é um treinamento muito específico e avançado. Você já tem de ter sido meu aluno e você tem de saber redigir muito bem. O TOR não é um curso, cara. O TOR é pauleira. Você entrega uma redação por semana, ela vai corrigida para você na próxima semana, você recebe um vídeo meu e a sua redação corrigida e o vídeo detonando ali a redação da semana, mostrando como você resolveria para alcançar nota máxima, trazendo um padrão de resposta para você, nessa pegada aqui que você está vendo, com aula mesmo, mas especificamente para aquele tema daquela semana. Há a possibilidade de você ter 5 redações corrigidas ou 10 redações corrigidas. Além do TOR, a relação de temas também, com 20 temas e 20 redações prontas que respondem a estes temas. Ou seja, a gente tem muita coisa. Tem essas 3 possibilidades, eu estou estudando também outras possibilidades, por exemplo, ter o curso, mas sem as correções também. Entre outras coisas, mas principalmente para este concurso serão estes produtos aí. Coloca aqui para mim o que você quer. Se você quiser o curso completo, ele já está disponível. Então, coloca aqui nos comentários. É isso aí. A gente se encontra nos próximos vídeos. Estudem! Força combatente! Tchau!